esposa Sabina e mais uma levita também que veio adorar o Senhor aqui nessa noite, né? Na hora da oração, nós vamos chamar ela para estar adorando ao Senhor. Irmã? Irmã da guia, né? Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar essas vidas, irmãos que vieram nessa noite colaborar também aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, com este culto aqui abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Irmãos, estamos em transmissão aqui agora, ao vivo também, com o YouTube também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, por isso que eu peço muitas orações dos irmãos, porque a palavra está sendo, até mesmo a mensagem está sendo divulgada, está sendo levada para os 4 cantos deste mundo, e Deus está fazendo ali a obra como Ele quer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, desde já, vamos chamar aqui o pastor Nivaldo para agora trazer a palavra do Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus e Pai Todo-Poderoso, toma a direção do teu servo, cobre ele com poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, e coloca as palavras na boca dele, na mente, meu Deus, aquilo que verdadeiramente o Senhor vai falar nessa noite, não aquilo que Ele quer falar, mas é o Senhor, o Espírito Santo de Deus, direciona Ele nesse momento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, seus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Toda honra e toda glória é dada a Ele, porque já está neste lugar. Glória a Deus. Nossa palavra diz: onde tem 2 ou 3, em nome de Jesus Cristo, Ele já se encontra presente. Amém. E eu agradeço a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade de estar trazendo a palavra dessa noite para adorar o Senhor. E agradeço a Deus por cada um dos irmãos que vieram também essa noite adorar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que trouxeram o Bíblia, está com o celular aí, todo celular tem Bíblia, né? Os irmãos vão baixar o aplicativo, né? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Vamos falar com parábola do rico e Lázaro, né? Parábola de Jesus, né? E o título dessa palavra dessa noite, não o título para ela, que é o grito de uma alma perdida. O grito de uma alma perdida, né? Amém. Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá ler rapidinho aqui, que o tempo não pega, né? O tempo é rápido, né, irmão? Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Aí fala do rico e o Lázaro, né? Ora, havia um homem rico, e vestia-se de pérola, e linhos finíssimos, e vivia todos os dias regalados esplendidamente. E havia também outro certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga na porta daquele homem. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, glorificando a Deus, toda a honra e toda a glória é para Ele, porque Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar um pouco, irmão. Eu dei o título aqui dessa palavra, o grito de uma alma perdida. Aí vamos falar aqui de 2 personagens aqui, um parábola de Jesus Cristo, né? Ele chamou seus discípulos e botou esses 2 personagens, o rico e o Lázaro. Quer dizer, sabe que o rico não herdará o reino de Deus? Sim. O pobre também? Sim. O mendigo, o preto, o branco, todos. Mas aqueles que confessar Jesus como seu único Salvador, este herdará o reino de Deus. Né? Aí Jesus fala que é um parábola, falando do rico e do Lázaro. E aqui ele fala muito, ele cita aqui muito o inferno. Alguns dizem assim, mas o inferno é aqui. Não. O inferno que aqui era muito bom. Mas o inferno está preparado para quem? O diabo, os seus anjos, os seus adeptos, os seus seguidores. Né? Jesus Cristo vai falar aqui na palavra, muito claro, para mim, para todos nós que estamos aqui, você que está através do Facebook, na live, você também vai ouvir a palavra. Eu vou falar dentro da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vou ficar aqui, vou dar aqui uma pequena introdução aqui nesse versículo bíblico.
paráfrase de Lázaro. A Bíblia fala, em Salmo capítulo 9, versículo 17, diz que todas as nações, todas as nações, todos povo que se afastarão de Deus serão lançados no inferno. Não, pastor, mas o inferno é real? É real. O inferno existe. Deus deu oportunidade para cada um de nós para ser livre, escolher qual é o caminho que nós queremos andar. João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então o homem não chega ao Pai senão primeiro confessar Jesus. Aqui nessa terra. Eu tenho que confessar Jesus aqui nessa terra. Quando nós estamos vivos, andando, falando, confessando, é isso que Ele quer de nós e adoramos a Ele. É isso que Ele quer. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem é ordenado morrer uma única vez. Depois veio o quê? O juiz. O juiz de Deus, irmão. Diz, todos nós vamos passar ali pelo juiz de Deus. Todos. Romanos 14, 12. A Bíblia diz que a salvação é o quê? Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Opa! Eu não vou poder salvar ninguém. Meu irmão Carlos chegou aqui e perdeu sua filha há 2 meses atrás, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Deus tem um propósito para cada coisa. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus na vida da irmã Cláudia, da sua família. Mas Ele sabe de tudo. Diz que não cai um fio de cabelo na nossa cabeça que não é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Mas quando acontece conosco, talvez acontece com pessoas, outras pessoas, não está muito bem. Mas quando vem conosco não é diferente. Ela acabou de falar. Ela pediu para Deus curar sua filha. Mas a filha faleceu. E ela falou uma palavra muito importante aqui. Se eu não tivesse em Cristo Jesus, eu não sei o que ia acontecido comigo. Eu não sabia o que ia acontecer, mas ela creu na palavra de Deus. Porque hoje em dia acontecem muitas coisas, suicídio. A pessoa tira sua própria vida porque não tem Deus. Se desespera. E o inimigo, bota na mente da pessoa: tira sua vida, ninguém gosta de você. Você é um fraco, você é fracassado. E a pessoa desespera, vai lá, tira sua vida. Mas quando a gente conhece a Deus, nós temos um Deus, temos Jesus Cristo que nos fortalece a sua palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele que nos fortalece, Ele que nos dá força. Glória a Deus. Porque o homem, com suas forças, ele não chega a Deus. Ninguém é forte, ninguém é super-homem. O único forte é Jesus. Aleluia. Nós temos que se apegar nele. Quando nós estivermos aqui. A Bíblia diz: aquele que morrer em Cristo passará dessa vida para outra. Né? Passa dessa vida para outra vida. Uma vida em paz. Não é ter dor, nem sofrimento, nem briga, só alegria. Em nome de Jesus. Por isso que é bom servir a Deus. Por isso é bom andar com Cristo Jesus. Fazer a vontade dele. Nós somos feitos para isso, para adorar Ele. Mas muitos dizem assim: eu tenho um Deus na minha vida, mas não faz a vontade de Deus. Eu sou cristão, mas não faz a vontade de Cristo. A Bíblia diz: nós ser imitador de Cristo Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: seja imitador do
eu sou, Paulo falando, seja imitador do Filho amado Jesus Cristo. Então nós temos que ser imitador de Cristo, irmão. Em nome de Jesus. Então vamos falar do grito de uma alma perdida. Mas pastor, qual é a alma perdida? Aquela alma que morreu sem Cristo. Aquela alma que ainda não aceitou Jesus Cristo. A Bíblia diz que existe dois caminhos. Existe o caminho da perdição e o caminho que leva ao céu. É a Bíblia que nós escolhemos qual o caminho que nós queremos andar. Nós temos que ter uma decisão na nossa vida. Qual o caminho que nós queremos andar? Jesus falou que o caminho para seguir ele é fácil, é estreito, é espinhoso. Vem luta, vem guerra, vem acusações, vem pedrada. Mas ele diz que o fardo dele é leve. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. O meu fardo é leve e eu o aliviarei. Mateus 11, 28. Ele chama todos. Ele chama todos, irmão. Mas infelizmente nem todos herdarão o reino de Deus. Mas está dentro do começo, dentro do princípio. Deus vem lutando com a humanidade. Mas muitos se perderam pelo meio do caminho. A Bíblia fala que em Mateus 24, versículo 38, fala que Noé começou a pregar para aquele povo, e aquele povo não quiseram entrar na arca. E a Bíblia só 8 pessoas entraram na arca: Noé e sua família. E aquele povo não quiseram entrar. E hoje é diferente. Hoje não é diferente. A igreja está, as portas estão abertas. Os irmãos estão pregando a palavra. Mas nem todos pregam a verdade. Muitos pregam a prosperidade. Nós temos que ganhar alma para o reino de Deus. Mas pastor, mas prosperidade não é dom de Deus? Sim, é dom de Deus. Prosperidade é dom de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 19 fala: a riqueza é dom de Deus, mas nós não temos que amar a riqueza ou dinheiro mais do que a Deus. Nós temos que pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Glória a Deus. Mateus 6, tem que buscar primeiro o reino de Deus. Depois todas as coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida. Quando você põe a Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois todas as coisas serão acrescentadas na minha e na nossa vida. Aleluia, aleluia. Se você põe Deus na sua vida, qual o primeiro mandamento? Amarás seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Porque a Bíblia diz que ele esquadrilha nosso coração. Jeremias capítulo 10, versículo 17, que esquadrilham o nosso coração, o nosso pensamento. Olha como é que Deus sabe todas as coisas. Ele prova nosso esquadrilha nosso coração e o nosso pensamento. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe todas as coisas. Aleluia, Deus. Então vamos lá. O grito de uma alma perdida. Irmão, Jesus fala para o seu discípulo e fala para mim e para você. Todos nós estamos aqui na igreja e você está através do Facebook, da live também. Se você quiser acompanhar através da palavra, eu vou citar os versículos. Cada versículo que Jesus citou para o seu discípulo. Então vou dar uma pequena introdução aqui. Nesse parábola do rico e Lázaro, o Senhor Jesus pintou em vivas cores a realidade do inferno e do tormento eterno. Lá no inferno, a Bíblia revela
grito de uma alma perdida. Ó irmão, grito de alma perdida. Pastor, mas a pessoa morre? Você falou que sai dessa vida para outra, sim. Mas não vai ter oportunidade de você se arrepender? Sim ou não? Não. Não vai ter mais. A oportunidade é aqui. Aqui na terra. Depois que você morre, não vai ter mais oportunidade de se arrepender. Daniel capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que muitos que dormem, ó, escuta aí, muitos que dormem no pó da terra, olha, fala muito, não é pouco, uns ressuscitarão para a vida eterna e outro para sofrimento eterno. Irmão, diz que lá no inferno o bicho está comendo o corpo daquela pessoa eternamente, aquela pessoa sentindo dor eternamente. É Jesus falando aqui, na palavra. Eu vou citar esse versículo, os irmãos, leia na sua casa, ou leia na Bíblia que vocês querem acompanhar. Glória a Deus. Então, o grito de uma alma perdida. O homem atormentado implora a evangelização dos seus 5 irmãos. Aqui fala do rico. Aquele rico, ele morreu. Ele teve tudo que há de melhor aqui na terra. Tudo. E esqueceu de Deus. A Bíblia diz que ele esqueceu de Deus. Teve tudo do melhor. Casas boas, as melhores comidas, as melhores roupas. Tudo que ele precisava aqui na terra, ele tinha porque o dinheiro comprava. Mas não comprou a sua alma, a sua vida eterna. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua alma. Como eu falei, buscar primeiro o reino de Deus, depois todas as coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Então, nessa palavra aqui, ele falou mandou que os seus 5 irmãos que ainda estavam na terra, ele já estava lá no inferno, mas ele pediu que mandasse seus 5 irmãos, mandasse um para avisar seus irmãos que estavam aqui na terra. Irmão, eu acho que isso aqui, esse palavra que Jesus queria falar dos seus 5 irmãos, vai ser uma base bíblica, eu acho. É os 5 continentes. O homem tem que pregar a palavra de Deus nos 5 continentes da terra. Aqui é uma palavra. Ele falou os 5 irmãos, mas os 5 continentes. Ele disse: manda deixa que eu vou lá e avisa que meus irmãos não vêm para cá. Porque lá era muito ruim. O fogo nunca se apaga. Sofrimento eterno. E Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que nem um ímpio, nem uma pessoa vá para o inferno. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aí ele fala aqui: evangelização de seus 5 irmãos. Ainda se encontrava na terra, a fim de que o mesmo não fosse para aquele lugar tormentado. Esta palavra registra três gritos. 3 gritos, eu vou falar dos 3 gritos. Grito da terra, que é o irmão do rico, e o grito do inferno, dos atormentados, e o grito do céu, que é o pai de Abraão. Abraão, pai. E somente mais ainda nossa responsabilidade de evangelizar as almas perdidas. Aleluia. Isso é para nós, irmão. Jesus começou a evangelizar com 30 anos, pregando a palavra.
andando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus. Quando falaram em Lucas capítulo 3, versículo 24, um dos discípulos perguntaram para Jesus, quando ele estava pregando ali para aquele povo. Um dos discípulos perguntou: Senhor, Lucas capítulo 13, versículo 24, Senhor, são poucos que entrará no reino do céu? Jesus falou: esforçais. Outras palavras tem porfiais. Porfiais diz: esforçai para entrar no reino de Deus. Então nós que estamos aqui na terra, nós precisamos esforçar para entrar no reino do céu. No reino do céu. A Bíblia diz: nós perseverar, ter bom ânimo. Marcos capítulo 13, versículo 13, e Mateus 24, versículo 13, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós precisamos perseverar. Vem a luta, vem a dificuldade, vem, mas não podemos sair dos pés de Cristo. Aleluia. A palavra de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus já falou para aquele povo: é esforçar para entrar no reino de Deus. Porque muitos vão procurar entrar e não vão entrar na igreja. Não vão entrar. Os pastores, eu já sou cristão há muito tempo. Irmão, eu já estou na igreja há muito tempo. Irmã Eli tinha 40 anos de sacerdote. 40 anos de sacerdote. E ali viu seus filhos ali fazendo o que era errado na casa do Senhor e não falou nada. Deixou acontecer. Cúmplice. Foi cúmplice. E estava aceitando tudo o que era de errado. E Deus ia acabar com a geração de Eli. Porque seus filhos estavam fazendo coisa errada. O sacerdote tem na casa do Senhor. E hoje é diferente. Você vê muitas igrejas lotadas, cheias, inchadas, porque o pastor aceita tudo. Porque tem um irmão que tem um dízimo maior, já consagra, já põe lá em um público lá. Todo errado. Todo errado. E a Bíblia diz que o altar é a igreja. Que o altar que tiver em pecado, toda a igreja está em maldição. E você vê muitas igrejas lotadas, cheias. Porque muitos pastores, nem todos, mas muitos aceitam. Se dobram a outras pessoas. Por causa de oferta, por causa de dízimo. Fica bajulando. Não fala o que ele quer para ele ouvir. Que você errar, você vai para o inferno. Que você errar, você não entra no reino de Deus. Jesus Cristo começou a pregar. Mateus 4,17. Arrependa-te. Arrependa que chegou o reino de Deus. Aleluia. João Batista começou do mesmo jeito. Mateus 3, versículo 3. Arrependa-te, está chegando o reino de Deus. Aleluia. E hoje é diferente, irmão. O reino de Deus pode chegar a qualquer hora para mim, para você. Jesus disse que nós orar e vigiar. Que não sabemos a hora, nem o tempo. Jesus disse que nós vivemos o dia de hoje. O dia de amanhã pertence a Deus. Então nós temos que estar preparados como eram as 5 prudentes. Aleluia. A Bíblia diz que aquelas 5 prudentes estavam cheias do óleo, cheia do azeite. Aleluia, glória a Deus. De repente chegou o noivo, à meia-noite, e as nécias tinham saído para comprar o azeite. E quando o noivo chegou, as nécias estavam lá fora, tinham que comprar o azeite. Mas as prudentes estavam cheias do azeite, estavam com azeite sobrando. E o noivo chegou e fechou a porta. As nécias chegou e começou a bater na porta. E Jesus disse: eu não te conheço. Se afasta de mim.
E vai ser assim o dia do juízo final. Como eu falei, todos nós vamos ficar perante Deus, perante Jesus. Naquele dia, nós temos que estar pronto, preparado. Pode ser qualquer hora, qualquer momento. Vai estar ao lado do Pai, ao lado de Deus. Porque Jesus está intercedendo por nós até hoje. A Bíblia diz que está ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós, para que nós tenha vida eterna. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá. A primeira característica é o grito da terra. Qual é o grito da terra? Diz assim a palavra em Lucas capítulo 16, versículo 28. O rico atormentado. Olha, o rico atormentado se lembrou dos seus 5 irmãos, que ainda vivia na terra, e pediu para que voltasse à terra para testemunhar os seus familiares, a fim de não irem também para o inferno. Esses 5 irmãos atormentados pode ser uma referência, né? Como eu falei antes, pode ser uma referência dos 5 continentes da terra, né? Mas ele queria falar, não, Senhor, mande que eu volte lá para avisar meu irmão para não vir para cá, porque lá onde ele estava não era bom. Mas como eu falei, ele tinha tudo que era de melhor aqui na terra, mas se esqueceu de Deus, não se chegou a Deus. Aí pediu que ele viesse para avisar para os seus irmãos. Eu vi lá para os seus 5 irmãos. E habitando que existia, que os habitavam na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreu capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz, como eu já falei antes, né? O homem é ordenado a morrer uma única vez, depois do quê? Do juiz, né? Em Hebreu 9, 27 diz assim, vou ler aqui para os irmãos. Afirma o homem, está ordenado a morrer uma vez, e vindo depois disso o juiz, para aqueles não havia mais gente, porém para os seus irmãos que ainda estavam vivos havia esperança. Quer dizer, ele não havia esperança para os seus irmãos que estavam vivos. Ele que já estava morto ali, a parte física dele já tinha morrido, tinha enterrado ali, mas o espírito estava vivo. Aleluia. Nosso corpo vai para debaixo da terra, se transforma em pó. Jesus disse que do pó nós viemos, do pó voltaremos. Então o espírito dele estava lá, mas não podia vir mais na terra. Mas os irmãos dele que estavam na terra, estavam vivos, podiam ainda se arrepender. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, diz que é melhor um cachorro vivo que um leão morto. Mas por que, irmão? Um cachorro vivo que um leão morto? Não tem alguma ideia? O leão é mais forte que um cachorro, né? Tem força. Mas na hora da morte, irmão, não existe força. Não existe o mais forte. O mais forte é Jesus. Ele venceu por nós. Ele venceu por nós. Deus deu seu único filho para padecer, sofrer, ser pregado ali na cruz, para que eu não seja livre e escolher o caminho. Quem tem coragem de dar seu filho à morte? Ninguém, irmão. Mas ele deu seu único filho para que nós tenha salvação eterna. Porque todos nós nascemos, todo homem nasce do pecado. Todo homem precisa se arrepender. Todos nós precisamos
se arrepender e aceitar Cristo como único Salvador. 1 Coríntios 11, 14. Olha isso, 1 Coríntios 11, não me engano, é 11, versículo 5, que fala que nós somos chamados de criatura. Glória a Deus. Todos nós, antes de confessar Jesus, nós somos criatura. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós somos chamados de nova criatura, chamado Filho de Deus. Em nome de Jesus. Então, em Hebreu afirma: o homem é ordenado a morrer a única vez, depois ao juiz. Em nome de Jesus. Aquele rico não havia mais jeito para ele. Porém, para os seus irmãos que ainda estavam vivos, ainda tinham uma esperança. Talvez muitos, não, mas aquele irmão ali não tem mais jeito. Aquele homem ali não tem mais jeito. Tem. Fala de Jesus para ele. Fala que Jesus tem uma solução. Fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo de Nazaré. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só existe um Deus. Só existe um mediador. E só existe Jesus. Então, entre Deus e os homens está Jesus bem no meio ali, ó. Para levar as suas orações até a Deus. Para levar a nossa intercessão até a Deus. É Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe Pedro, Paulo, João. Todos estão no descanso para o dia. Todos se apresentar perante Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Voltando aqui. Então o sábio Salomão afirma que para que acompanha todos os vivos, há esperança. Para todos os vivos há uma esperança ainda, mas para quem morreu sem Cristo não há mais esperança. Entendeu? Há um juiz. Em nome de Jesus. A segunda característica de um grito da alma perdida, o grito do inferno. O grito do inferno, é muito pesado isso, né? É muito pesado. Em Lucas capítulo 16, versículo 24, fala: o rico atormentado clamou a misericórdia a Abraão. Olha, clamou a Abraão. Clamou a misericórdia a Abraão e pediu alívio para os atormentados que estavam passando na chama do inferno. Em todo parábola que Jesus conta, esta é a única que ele deu ao homem, a um personagem. E todos os parábolas que Jesus citou na Bíblia, o único que ele deu ao homem, assim claramente, um personagem, a fim de que todos compreendessem a realidade do inferno. Todos não tem que compreender. O inferno é real. E que muitos não se converteram ao Senhor, não andar reto perante o Senhor, não tem outro caminho. No Salmo 101, versículo 16, Salmo 101, versículo 16, Deus fala assim: os meus olhos procurarão os fiéis dessa terra. Aleluia. Você é fiel a Deus? Glória ao Senhor. Procurarão os fiéis dessa terra para comigo habitar. Opa! Mas quem? Os fiéis. É os injustos? É os fiéis a Deus. Aleluia. Para comigo habitar, mas aquele que anda reto, olha, reto no meu caminho, este habitará com ele. Glória a Deus. Não, para entrar no reino de Deus não é de qualquer jeito. É verdade. Não é de qualquer maneira. Os olhos do Senhor estão contemplando o bem e o mal. Ó. Opa! Provérbios capítulo 3, versículo 15.
Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando o que eu e você está fazendo. Está fazendo bem? Ou está fazendo coisa errada? Aí vem as consequências. Aí você, a Bíblia diz, nós examina-se o homem a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examina-se o homem a si mesmo. Ó, nós examinar nós mesmos, como é que estamos, eu e você, com Deus. Está procurando homens e mulher fiel a Deus. Homens retos, que falam a verdade, prega a palavra. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Se você não anda correto com Deus, não entra, não vai. Não, pastor, mas eu ajudo muitas pessoas. Eu ajudo com cesta básica, eu dou oferta. Irmão, Jesus que dá exemplo na Bíblia. Jesus dá exemplo na Bíblia que existia pessoas boas, mas ainda não tinha confessado Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemo, homem justo perante Deus, orava, diz que orava de manhã, de tarde, de noite, ajudava muitas pessoas, dava oferta, ajudava, mas ainda não conhecia Jesus. Não conhecia o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E Deus enviou, Deus é tão bom para nós. Ele disse, Nicodemo, Deus ouviu suas orações, chegou até o céu, mas você precisa de uma coisa, precisa confessar Jesus. Envia todo o seu servo até a casa de Pedro, está lá em Atos capítulo 10, versículo 1 em diante. Atos capítulo 10 fala de Nicodemo. E a Bíblia diz que aquele homem, Nicodemo, ele era um homem muito rico. E ele não era judeu. A Bíblia diz que ele era romano, estrangeiro. Mas ele enviou aqueles dois seus servos até a Pedro, para ele vir na sua casa. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou, todos confessaram Jesus naquela casa. Todos confessaram Jesus. Então, igreja do Senhor, muitos dizem assim, não, eu ajudo muitas pessoas. Eu estou salvo. Irmãos, esmola não leva ninguém a Deus. Dom não leva ninguém ao reino de Deus. Não, eu prego bem, eu louvo bem, eu expulso demônio. Já ganhei muitas almas para o reino de Deus. Deus não quer saber. E quer saber sua intimidade com Ele, sua fidelidade com Ele, como você está com Ele, em nome de Jesus. Aí você vai entrar no reino de Deus. Mas pastor, mas eu não posso ajudar? Sim, você pode ajudar as pessoas, ajuda. Você tem condição de ajudar? Ajude. Tiago capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz, a palavra diz, que você tem condição de ajudar outras pessoas e não ajuda, você está pecando. Você está pecando. E a Bíblia diz que pecado não entra no reino de Deus. Então, se puder ajudar, ajude. A Bíblia fala de um homem chamado rei Davi. O homem errou muito, mas se arrependeu. Mas tudo que ele fazia para Deus era com excelência. Ele queria construir um templo, mas Deus não, Davi, você não vai construir o templo, porque você derramou muito sangue. Quem vai construir o templo é o seu filho, Salomão. Irmão, mas Davi, se você for ler a palavra de Deus, que Davi deixou tanta riqueza, tanto ouro, prata, tudo que havia melhor para construir o templo de Deus. Você precisa
Muitos que não leem a palavra, leem a palavra. Que você vai se aprofundar. Como é que Deus, quando você faz a obra, quando você ajuda outras pessoas, você ajuda a igreja, você dá o que é de melhor, você dá seu dízimo, devolve a Deus. Não, Deus vai te dar em dobro. Você está emprestando para Deus. É isso que Deus quer, que seja fiel a Ele. A Bíblia diz que tudo aqui é verdadeiro. Apocalipse 22, versículo 6. Tudo está escrito é fiel e verdadeiro. Então nós temos que pregar a palavra, temos que crer na palavra. O que Jesus falou está acontecendo. Muitas coisas lá que foi cumprindo a profecia está acontecendo também agora, mas muitos estão passando despercebido. Muitos estão passando. Deus está dentro da casa de Deus. As coisas estão acontecendo, mas muitos estão passando despercebido. Nós precisamos ler muita palavra, buscar muito a Deus, orar e buscar e pedir discernimento a Deus. Que é de Deus. A Bíblia diz que nós temos que provar os Espíritos. 1 João capítulo 4, versículo 2 até o 4. A Bíblia diz que nós temos que provar os Espíritos que é de Deus ou que não é de Deus. Mas por quê, pai? Porque tem muitas profetadas aí, muitos profetas, irmão. Fala coisa que não é de Deus. E muitos irmãos, tem muitos. Eu fico assim, irmão. Muitas pessoas estão dentro da igreja e andam atrás de profetas. E convida outros, não, bora em tal igreja, aquele irmão abençoado. Irmão, tem que seguir Jesus. Temos que seguir Jesus, ser imitador de Cristo, não do homem. Não do homem, da palavra. Ó, a palavra está aqui para nós aí, ó. Tudo nós precisamos estar aqui, ó. Educar nossos filhos, trabalho, tudo está aqui, ó. Mas mundo anda atrás de profeta, revelação. Tem vergonha na cara, igreja. Lê a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Estou voltando aqui. O grito do inferno. Lucas capítulo 16, versículo 24. O rico atormentado clamou por misericórdia. Abraão e pediu alívio para o tormento que estava passando na chama de fogo do inferno. De toda palavra que Jesus contou, esta é a única em que ele deu o nome ao personagem, a fim de que todos compreendessem a realidade do inferno. Não compreendo que isso é real. E nos seus ensinamentos, ó, Jesus, nos seus ensinamentos, Jesus falou muito sobre a realidade do tormento eterno. Marcos capítulo 9, 40. Quem que pode ler? Marcos capítulo 9, versículo 42 e 48. Quem achar primeiro aí? Marcos capítulo 9, ao 42 ao 48. E outra pessoa lê em Mateus 25, 41 e 46. Quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares numa maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Onde não lhes morre o verme, nem fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijada do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Está vendo aí? E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Está vendo aí?
Não, verme. Irmão, você já viu quando um animal está morto ali? E aquele verme ali comendo ali? Glória a Deus. Irmão, já viu assim? Podre. Vai ser assim. E é pior que a pessoa não vai morrer. Vai ficar sentindo ali aquelas dores. A irmã falou que o fogo nunca se apaga. E o verme nunca morre. Pensou você estando comida de bicho ali, sofrendo eternamente. Eternamente. Para sempre. Quem abriu Mateus 24? Aliás, Mateus 25, 41, 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Só até o 46. Tá bom. Tá ouvindo aí, irmão? O inferno é real. Aqui é o grito do inferno. Uma das características do grito do inferno. Depois eu vou ler Apocalipse, no finalzinho vou ler Apocalipse 14, versículo 10, que eu quero ler todo, para os irmãos entenderem. Então vamos lá, Isaías, quem pode ler Isaías 66, versículo 24? Aí irmão, faz o quê? Mais de quase 1000 anos antes de Jesus nascer. Isaías profetizou isso aí. E Jesus falou aqui em Marcos. Isaías capítulo 66, último capítulo do livro de Isaías. Versículo 24. Eles saíram e verão os cadáveres dos homens que prevaleciam contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Está ouvindo aí? Isaías profetizou isso aí antes de Cristo, mais de 800 anos antes de Cristo nascer. Os vermes nunca morrerão, e o fogo nunca vai se apagar para aqueles que vão lá para o inferno. Então, Isaías versículo 2. Então diz assim a palavra de Deus. Isaías 66, 24. A Bíblia descreve a realidade e crua do inferno, dizendo que ali o verme do homem ímpio nunca morrerá, e nem seu fogo se apagará. Serão um homem para toda a carne. Portanto, cabe nós alertar as pessoas e fugir da ira da vindoura e convertendo-se a Deus e vivendo verdadeiramente ao Senhor. Eu vou saltar aqui um pouco aqui, que eu for ler tudo aqui vai demorar muito. Terceira característica, agora é o grito do céu. Terceira característica. Em Lucas capítulo 16, versículo 25. E respondeu Abraão ao rei, ao homem. Respondeu Abraão e deu ao rico. Foi a seguinte: filho, lembra-te de que recebeste, olha, escuta aí, irmão, presta atenção. Lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida. Olha, ele tinha vida aqui, mas não se arrependeu. Lá ele não tinha mais oportunidade de se arrepender. Mas ele estava sabendo de tudo que aconteceu aqui na terra. Mas ele não podia mais voltar aqui na terra e avisar para os seus irmãos para ir lá. E nesse versículo, Abraão fala: mas filho, lá existe Moisés, os profetas, para pregar a palavra, e o povo não acredita. Entendeu? Eu vou mandar o morto daqui, mandar o morto que já morreu, eles vão acreditar ainda? Não acreditam, irmão. Que existe os profetas, Moisés, os profetas, os homens de Deus, mulher de Deus pregando a palavra. O homem precisa se arrepender, generalizando homens e mulheres.
Então ele lembrou aqui: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e lá somente males, mas agora este está consolado, e tu atormentado, e o grito do céu e o consolou. Pois, Apocalipse capítulo 2, capítulo 21, versículo 4, a Bíblia afirma que no novo céu e na nova terra, Deus limpará os seus olhos todas as lágrimas, e não havendo mais a morte, nem pranto, nem dor, e nem clamor, e nem dor, porque já primeiras coisas são passadas. Se Jesus falou muito sobre a realidade do inferno nos seus ensinamentos, e falou ainda mais no céu, em Mateus capítulo 3, versículo 43, ele diz que os justos resplandecerão com o sol e o reino do seu Pai. Em João 14, versículo 2, Jesus disse: ainda disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha o que Jesus falou. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para cada um de vós. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e 17 diz assim: a palavra de Deus afirma: nunca mais terão fome, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e nem sol, e nem clamor alguma cairão sobre ele, porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará e servirá de guia para a fonte da água da vida. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Portanto, o céu é o lugar do consolo e de felicidade. Então, igreja do Senhor, todas lágrimas que foi derramada por mim e por você, Deus vai consolar naquele dia. Deus vai consolar. E diz que lá não haverá mais dor, nem sofrimento, só alegria. Não vai precisar de luz, porque o próprio Deus é luz. Eu vou ler aqui Apocalipse 14, quando eu falei que ia ler tudo para os irmãos, em nome de Jesus, para os irmãos entenderem. Apocalipse 14, versículo 10. Aí diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 14, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Também taus beberão do vinho da ira de Deus. Se deitou e não... vou ler do 9. E seguiu o terceiro anjo, dizendo... Não, eu vou ler do começo aqui, irmão, para os irmãos entenderem. O pastor está me chamando aqui para terminar, que já está passando o horário, mas eu vou ler para os irmãos entenderem. Olha, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144.000, que em sua testa tinha escrita o nome dele e do seu Pai. Ouviu a voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, uma voz empatista, que tocava com a sua harpa, e cantava como o cântico do novo diante do trono, e diante dos quatro animais dos anciões. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados na terra. Estes são os que não estão contaminados das mulheres, porque são as virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro. Para onde que vai? Estes são os que dentre dos homens foram comprados com as primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 6. Vi outro anjo voando para o meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam sobre a terra, para que habitavam sobre a terra, todas as nações, tribos e línguas, dizendo: a grande voz
temei a Deus, dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. E outro anjo seguia dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber o vinho da ira de Deus e se prostituiu. E seguia o terceiro anjo dizendo: com grande voz se ergue, adorando a besta, a sua imagem, receber o sinal da testa ou das mãos. Também tal beberei do vinho da ira de Deus, que se deitou e não misturaram no cálice da sua, e que deitou e não se misturaram no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos. O anjo diante do cordeiro e da fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, e nem dia, e nem noite. Os que andaram na besta, a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome, aqui está a paciência do santo, aqui está aquele que guarda os mandamentos de Deus, a fé em Jesus Cristo. Então nós precisamos guardar, irmão, o mandamento, a palavra de Deus. O que Deus mandou nós guardar. Amará seu Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. Aleluia. Em todos os lugares. Aleluia. Então a Bíblia diz isso, que nós por Deus em primeiro lugar. Nós não podemos adorar nossos filhos. Não podemos adorar nossa esposa. Ou vice-versa, a esposa adorar o marido. A Bíblia diz que aquele que ama o seu filho mais do que a mim, não é digno de entrar no reino de Deus. Aquele que ama seu esposo, ou vice-versa, a esposa ama o marido mais do que a Deus, quer dizer, pôr Deus em segundo plano, não é digno de entrar no reino de Deus. Amamos nossos filhos, ou nossas esposas, nossos entes queridos, sim. Mas nós temos que pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Senão você não é digno de entrar no reino de Deus. Aleluia. Conclusão. Essa palavra nos alerta sobre a realidade do céu e do inferno. O inferno é um lugar de tormento, enquanto o céu é um lugar de consolo. Então, a igreja do Senhor, a palavra foi pregada. Muitos vão dizer assim: mas pastor, naquele dia eu não ouvi a palavra, você ouviu. Todos nós aqui estamos cientes que existe dois caminhos: um caminho para a vida eterna e um caminho para a perdição eterna. E a Bíblia diz que quando aquela pessoa morre sem Cristo, não existe mais volta a ser o juiz. Então nós temos que pensar muito, escolher o caminho que nós queremos andar, orar muito por nossa família e pregar a palavra de Deus. Aleluia. Falar de Jesus. Jesus começou a pregar o Evangelho para todos. Ensinou o discípulo. O discípulo foi discipulado. E todos nós hoje somos discípulos de Jesus. A nossa obrigação é de pregar o reino de Deus. Eu vou falar mais uma vez. No dia 11 e 12 de agosto vai ser uma cruzada aqui na Vila Menezes, no parque, né? Na Vila Menezes. No dia 11 e 12, com o pastor evangelista Ades e Mites. Vai ser lá na Veneza. Todos estão convidados. Todas as igrejas de Rio Verde, Jataí, todas as cidades aqui à redondeza, Ubiara. Vai ser uma grande cruzada. Glória a Deus. Está tudo patrocinado por esse homem aí. Ele não quer nada das igrejas. Ele só quer que vocês levem alma para aceitar Jesus.
Ele quer que você leve pessoas que não conhecem Jesus nesse dia a ter grandes milagres nesse dia. Mas de tudo vai ser uma grande evangelização aquele dia 11 e 12 de agosto. Vai ser sexta e sábado. Aleluia. Todas as igrejas, todos os ministérios estão convidados. Quero falar para os irmãos que vocês estão assistindo. Igreja, ministério não leva ninguém para o céu. Graças Que leve a Jesus. Aleluia. Eu nunca vi falar na Bíblia que ministério, igreja tal, igreja de fulano vai levar para o céu. Pastor, irmão ou irmã levar para o céu. Que leve a Jesus. Aleluia. Todos os ministérios estão convidados. Já teve umas 3 reuniões aqui, irmão. Vou convidar todos os pastores aqui de Rio Verde. Mas, irmão, tu vê a desunião dos pastores, dos ministérios. Que um quer ser melhor do que os outros. Que lá era mais mesmo para dar uns 600, 500, 1000 pastores. Na reunião só tinha, não deu 300 pastores. A Bíblia diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. São poucos. Muitos querem ficar aqui sentados no púlpito, irmão, mas não quer sair para ganhar alma para o reino de Deus. Não quer pagar um preço. E não, mas naquele dia todos vão ficar perante Deus e perante Jesus. Jesus vai dizer assim. Muitos vão dizer, mas Senhor, o profetizava, expulsava o demônio, ganhei muitas almas para o teu reino. Mateus 7, 21, 22, 23. Jesus vai dizer, se afasta de mim, que não te conheço. Então, irmão, nós temos que perseverar, temos que ser fiel a Deus. Tem muitos que estão dentro da casa do Senhor, pensam que já está salvo. Não, persevere, dê testemunho, faça a obra. Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Realmente, nós temos que perseverar. Estamos numa corrida. E essa corrida é para aquele, a Bíblia fala sobre porfiai, né? Em alcançar o reino de Deus. É para quem chega primeiro. É disputado. A disputa é muito grande. Tá certo? Para chegar até o reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, nessa noite. Vamos estar orando. Vamos chamar aqui a irmã para estar orando ao Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. A irmã da guia, né? Vem com os irmãos. Ora aqui também no Rio Verde? É? Vence. Eita glória.